Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre o livro de Juízes, um livro extremamente intenso, pesado em vários momentos, mas é um livro muito importante para a gente entender muitas coisas sobre adorações que são indevidas, maneiras, né, equivocadas de se tratar com Deus. O livro de Juízes, ele vai nos apresentar uma espiral aonde as pessoas sofrem, clamam a Deus, são resgatadas, Deus atende elas, levantando um juiz, e, por fim, essas pessoas têm um momento de paz, mas posteriormente retomam o mesmo quadro e cada vez mais vão descendo o buraco, né, indo cada vez mais longe na questão dos pecados. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula sobre o livro de Juízes. Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Então, vamos lá. O livro de Juízes. Então, uma frase muito importante que você vai ver ela se repetir várias vezes nesse livro. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, veja só, esta frase já praticamente é um grande indicativo de que as coisas não iam bem. Porque quando cada um faz o que lhe parece certo, com toda certeza está sendo feito tudo, menos aquilo que é o certo perante Deus. Pois muito bem, e autoridata? Né? Sobre os juízes, a gente não tem um autor definido, até porque são passagens bem diversificadas, histórias diferentes, né? Ela é um conjunto. É, um período a gente tem uma aproximação, que isso se passou entre 1375 e 1050. Lembrando que a data é sempre regressiva, né? Porque ainda faltam, né, no final do livro de Juízes, ainda vai faltar 1000 anos, né? Um pouco mais de 1000 anos ali para a vinda de Jesus. Pois muito bem, um panorama então sobre este livro. Qual é o conteúdo? É uma narrativa cíclica, né, desse tempo onde tem esses juízes que enfatizam a repetida falta de lealdade à aliança por parte de Israel. A cobertura histórica parte desde a morte de Josué até o início da monarquia, onde Israel finalmente vai ter o seu primeiro rei, que é o rei Saul. No que vai ser dado ênfase? Então, os resultados da conquista, né? Então, poxa, né, Josué veio finalmente. É, o povo de Israel está na Terra Prometida, mas infelizmente Israel ainda precisa ser constantemente resgatada por Deus. As condições desesperadoras e a completa espiral, né, descendente que é experimentada nesse período. Então, você tem que imaginar esse período ali bem como um ralo, né? Ou seja, sabe quando a água está descendo e as coisas só vão girando e indo para baixo? É bem isso. E possivelmente a necessidade de um bom rei, né? Então, basicamente assim, ó, quando você ler este livro, você vai perceber que existe uma certa balbúrdia, né? Existe uma certa bagunça e sempre parece que o que falta para Israel é um rei. Mas será que é um rei como os outros reis que existiam para os outros povos? Como que é a estrutura desse livro? O livro ele está dividido entre um prólogo, ele tem um corpo e ele tem um epílogo, né? Então, o prólogo do livro é do capítulo 1 ao capítulo 3, e depois, né, o contexto maior, né, deste livro, onde vão estar as maiores histórias, tá do capítulo 3 ao 16, e ao final tem ali o seu epílogo, né, o seu fechamento, do capítulo 17 ao 21.
Se a gente for estudar assim mais profundamente, é como se a estrutura ela fosse mais complexa que isso, tá? Os temas estão entrelaçados que ligam num retrato intrincado com o caráter da época. O que eu acho bem interessante você fazer quando você for ler esse livro ele conversa com muitos outros livros, com outros fatos marcantes de outras histórias bíblicas, e que com certeza, você numa leitura atenta, você vai falar assim: "Poxa, eu vi isso daqui em outro livro. Isto daqui eu vi em outro livro também", né. Então, leia com bastante atenção, com bastante cuidado, que você vai se deslumbrar com tanto conhecimento e com tantos marcos interessantes que esse livro tem. Pois muito bem, vamos ao prólogo, né. Então o que que tem nesse prólogo ali? Então nessa primeira parte, que é do capítulo 1 até o capítulo 2,5 ali, 2 e 5, ele arma o palco histórico das narrativas que se seguem. Trata da ocupação da terra por Israel, desde o sucesso inicial até o fracasso, em grande escala e a representação divina. A segunda parte oferece uma perspectiva básica do período desde os dias de Josué até a ascensão da monarquia, período caracterizado por ciclos recorrentes de apostasia, opressão, gritos de aflição e um misericordioso livramento divino. Aqui nós temos um fato que será bem ressaltado. Depois que Josué conquista, né, seja, chega na terra prometida, Israel tem uma missão: eliminar os cananeus da terra prometida. Mas ele fracassa nisso. E por conta desse fracasso, existem muitas consequências. Aqui agora eu vou aprofundar, né, um pouquinho mais nessa questão da espiral. Você não pode terminar de ler o livro de Juízes sem entender o que acontece aqui, tá? Então, no corpo do livro, do capítulo 3 ao 16, registra esses ciclos recorrentes. Então, apostasia, opressão, aflição e livramento. Então, a todo momento, Israel está num momento aonde eles simplesmente relaxam, né, esquecem de Deus, tal, e acabam pecando. E aí, de repente, eles começam a ser oprimidos, né? Ou seja, eles começam a realmente, né, sofrer. Aí eles têm aquele grande momento de aflição, reconhecem que estão fazendo besteira, tal, tudo mais, clamam a Deus e recebem um livramento que é dado por um juiz. Então, na vez desse juiz, eles têm um período de paz, mas após a morte desse juiz, passa-se um tempo e o ciclo ele recomeça. Muitas das vezes, esse pecado, ele sempre envolve idolatria. Então, novamente, o povo de Israel trai a Deus adorando outros deuses. E nesse sentido é que eles experimentam a ira de Deus, o juízo de Deus. Então eles perdem batalhas, eles são oprimidos. Esse resgate, né? Então quando se levanta um juiz, esse juiz é alguém que recebe às vezes o espírito de Deus e por meio desse juiz, esse povo recebe o livramento. Mas aí a espiral continua. Alguns pontos de atenção. Em alguns momentos você vai ver que ali é dito que o anjo do Senhor esteve presente. O anjo do Senhor não é um anjo como Rafael, Miguel, entre outros que às vezes a gente vê aí o povo falando. O anjo do Senhor é o próprio Deus, é a manifestação do próprio Deus, tá? Então, quando você lê no livro de Juízes, o anjo do Senhor é o próprio Deus. Entenda também que o juiz aqui,
ele não é ele quem aplica juízo sobre as coisas, não é ele quem faz julgamento, né? O juiz aqui, ele é uma pessoa que está sendo utilizada para aplicar o juízo de Deus, tá? Ele é usado por Deus para manifestar esse juízo, né? Então, por isso a gente chama de juiz, tá? Então, mas quem é ele no fim das contas? Ele é uma pessoa que, ou ali ele é um líder tribal, ou ele é um chefe de clã, ou ele é um líder militar, ou ele simplesmente, ele é uma pessoa que se movimenta de uma forma diferente, tá? Outra coisa importante é esse livro ele não está escrito em ordem cronológica. Se você tentar, né, a todo momento, não, esse juiz veio primeiro, esse juiz veio depois, cuidado. Existem poucos momentos em que você vai conseguir colocar as coisas numa ordem cronológica. E também, quando se diz que houve 40 anos de paz, 40 anos de paz não significa que houve 40 anos de paz em toda Israel, em todas as tribos, em todos os locais ali. Tá falando especificamente daquele lugar, tá? Você também vai ver diversas vezes a seguinte frase: nesse tempo não havia rei em Israel, apontando para a necessidade de um rei. Parece que aponta para a necessidade de um rei, mas eu já quero colocar este ponto em evidência. A necessidade do rei que Israel tem não é um rei nos modelos padrões que o mundo conhecia, tá? Os efeitos dos juízes são precedidos de o Espírito do Senhor veio sobre ele ou apossou-se dele, tá? Então, lembrem disso também. Por mais miraculoso que seja o ato que aquele juiz esteja fazendo, nem de perto, mas nem de perto, é obra das mãos dele. É o Deus quem está fazendo. Pa- Indo aqui adiante, também o que é muito legal da gente entender, que existem vários juízes que serão citados aqui. Então nós temos Eude, Débora, né, Débora e Baraque, Gideão, Jefté, Sansão, Zangar, Tolá, Ibizan, Elon, Abidom. Só que os principais, existem alguns principais, que a história deles, assim, tem uma enfática maior. Ou seja, a história deles é contada em algumas páginas. A história de Sansão é gigante, né? Sendo que a história de Ibizan, por exemplo, é escrita em um parágrafo, né? Então, existem algumas histórias que têm um enredo muito maior. E algo muito importante que você não pode perder de vista quando você lê aqui, né, sobre os juízes, é que os juízes de Israel, né, que serão mencionados aqui, nem de perto, gente, mas nem de perto se comparam aos patriarcas, a Moisés e a Josué, de forma nenhuma. Eles estão bem longe em questão de caráter, questão de devoção a Deus, questão de conhecer a Deus. E conforme são mencionados os juízes, você vê que é só uma ladeira abaixo, tá? Então, a cada história vai piorando um pouco, tá? Então, Juízes não é um livro de heróis virtuosos, mas de homens decadentes que foram utilizados por Deus para livrar o povo de Deus da opressão. Então, vamos começar aqui. Então, a gente já começa por Otiniel, né? Na minha Bíblia está Otiniel, talvez na tua esteja Otoniel. A história se passa por volta de 1367 a 1327. Ele é da tribo de Judá. Gente, nem todos aqui a gente vai ter muitas informações sobre, mas basicamente, Otoniel
ele vive numa época onde o povo está cultuando os Balins e a Aserá. Então, qual foi o feito, né, que Deus, digamos, oportunizou Otoniel ali de ser instrumento dele? Ele livrou Israel da Mesopotâmia, liderando-os em batalha. E, em virtude disso, houveram 40 anos de paz. Já seguindo adiante, né? Então, só lembrando aqui, né? Otoniel era irmão de Josué. Então, ele ainda era bem próximo aqui, né? Então, Eude, nós temos essa história até que ela é um pouco mais conhecida, né? Então, Eude é ali, nessa época de 1309 a 1229, desculpa, peraí, só um instante, dos 1229, ele é da tribo de Benjamim. Então, aqui, mais uma vez, Israel faz o que o Senhor reprova, ou seja, cultuando outros deuses. O Senhor entregou Israel nas mãos de Eglon, que era um rei bem obeso, né? Que era rei de Moabe, que se aliou aos amalequitas, tá? Qual foi o feito, então, de Eude? Ele matou o rei Eglon, enganando e o pegando de surpresa. Então, essa é uma cena icônica, né? Então, Eude diz que tem uma mensagem muito importante para o rei, e era uma mensagem que ninguém poderia ouvir. Então ele consegue ficar sozinho com o rei por alguns instantes. E nesse instante, ele tinha levado com ele uma faca escondida e ele apunhala o rei Eglon. Mas o que acontece? Como o rei Eglon era bastante obeso, como ele era corpulento, tinha dificuldade de se movimentar, quando Eude sai, ele fecha as portas, os soldados pensam que o rei estava no banheiro ou estava fazendo alguma coisa, mas só depois que passa bastante tempo, eles entendem, opa, eu acho que aconteceu alguma coisa, e daí eles voltam, aí o rei está morto. Então, na sequência, né, Eude ele informa, né, que o rei estava morto. Israel ataca Moabe e mata cerca de 10 mil moabitas. E, por conta disso, tem 80 anos de paz. Ou seja, é bastante tempo de paz, né? Dando sequência, nós temos a história de Zangar, que é da tribo de Naphtali. Aí veja só, sobre Zangar, nós temos tudo isso aqui ó, de informação. Que ele matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. E é isso que nós temos sobre ele. Basicamente isso. Então, digamos, ele foi um homem utilizado por Deus, usado em batalha, tá? Então, em alguns momentos a gente vê assim, é, que em juízes existem juízes que foram usados de uma forma muito pontual. Às vezes é só uma cena, é só um momento, né? Mas ele cumpre um propósito maior que Deus tem. Aqui nós temos a Débora. Então, a Débora, a profetisa, Débora é a única juíza, né, citada ali no livro de Juízes, que teve ali, digamos, um protagonismo, né? Então, é a única mulher que julgou Israel, né? Então, Baraque, né? Eles estavam, digamos, sobre um momento, né, de ir para a guerra, tal, tudo mais. Ela é da tribo de Efraim. E ele vai consultar Débora, que é uma profetisa. E ele praticamente diz o seguinte para ela: que se Débora fosse com ele, ele iria para a guerra. Então ele diz a seguinte frase: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Por isso, Baraque perde a honra da vitória. Aqui existe um contexto bem importante, né? Então, a... tente imaginar que perder a honra da vitória não era qualquer coisa, tá? Então, o exército de Baraque venceu o exército de Cícera. Mas quem o executa
é esta mulher da foto, que ela está ali com um prego e com um martelo. Então, no meio da batalha, Císera, no momento que vê que vai perder a batalha, ele corre, né, e ele procura um lugar para se abrigar. E ele entra na casa dessa mulher, e essa mulher gentilmente o acolhe, ele deita, dorme, quando ele adormece, ela dá uma martelada com esse prego na cabeça dele, e a honra da vitória fica para ela. Então veja só, nesse tempo era normal que o líder, né, de cada tribo executasse o outro líder. Então, nesse momento, ele perde a honra, essa honra de fazer isso, de eliminar o inimigo. No livro de Débora também nós temos o Cântico de Débora, no capítulo 5 ali, do 2 ao 31. Eu recomendo que você leia e se debruce nessa leitura. Desse juízo de Débora, passam-se 40 anos de paz. Então nós temos também a história de Gideão. E Gideão, ele é bastante conhecido por pedir prova de Deus, né? Então, é na história de Gideão que o homem ele pega um pedaço de lã, né, que é um pedaço de lã, e ele fala assim: Olha, Deus, eu estou com dificuldade de entender que você falou comigo, tudo mais, então eu quero uma prova de ti. Então ele fala assim: Olha, eu vou colocar esse pedaço de lã e amanhã, né, se o senhor realmente está falando comigo, se o senhor existe, amanhã esse pedaço de lã estará seco e ao redor dele tudo molhado, somente ele seco. E no dia seguinte ele pede prova de novo, mas daí é a situação inversa, que só o pedaço de lã estivesse molhado e o resto seco, né? Então nessa história, basicamente, né, o que acontece ali? Gideão ele tem que é, levantar homens para guerras contra os midianitas. Mas Deus pede que ele exclua de toda essa seleção aqueles que são covardes e aqueles que se eles se deitassem para, digamos assim, beber a água, né? Ou, digamos, fosse beber a água do rio como se fosse um cachorro, né? Então, ele queria que somente aqueles que fossem corajosos e aqueles que pegassem a água como se fosse uma concha e levasse até a boca fossem para a batalha. Aqui há de se perceber o seguinte: Deus não queria que fosse para a batalha homens que estivessem com medo, mas também não queria homens que fossem desleixados ou cuidadosos. Porque você consegue imaginar um soldado, né, que está num momento de guerra, ele praticamente assim, ó, ficar na posição mais vulnerável, sem poder olhar para o que vem ao redor e baixar a água, colocar a água ali, né, baixar a cabeça ali no nível da água, ele ficaria totalmente desatento. Então é como se Deus selecionasse, olha, eu quero que você selecione não só os corajosos, mas aqueles que são bem atentos e bem alertas. Então a vitória que eles obtêm é uma vitória que vai remeter a uma cena épica da Bíblia. Então, como é essa vitória contra os midianitas? Os homens carregavam apenas jarros de barro e tochas. Eles cercaram o inimigo, ou seja, eles tinham jarros de barro, tochas e as cornetas. Então, e o que eles fazem? Eles apenas quebram os jarros de barro e tocam as cornetas. E o inimigo, e Deus lança confusão no inimigo, e eles vencem a batalha. Então veja, no cerco de Jericó, os homens também, eles apenas cercam Jericó e gritam. Nada mais do que isso. Não é no fio da espada, não é na força, não é na brutalidade, é puramente no poder de Deus.
puramente no poder de Deus. Essas duas cenas, elas são extremamente semelhantes. O período de paz que sucede é de 40 anos. E tem um detalhe aqui bem importante. Gideão tem o seu nome alterado depois disso. E o nome dele passa a ser Jerubal, que significa que Baal se defenda de Gideão. Baal, o deus que os midianistas cultuavam. Então, dentro desses 40 anos, tem uma peculiaridade aqui bem interessante, né, sobre Gideão. Gideão tinha muitas mulheres. Ele chegou a ter 70 filhos. Eu repito, 70 filhos. 70. Se você está aí, né, me ouvindo e já corta um dobrado com um ou com dois, imagina você com 70. Depois de um certo tanto de filhos, eles já acham, eu imagino que eles já não tinham mais nem nome, né? Era só o número 37, o 42, né? O 55. E assim vai, né? Porque é muito filho, ele não iria lembrar com toda certeza o nome de todos. Mas aqui tem um detalhe bem importante. Porque ele não teve filhos apenas com israelitas. Não. Dentre elas, tinha uma concubina de Siquém, que gerou Abimeleque. Pois muito bem, então vamos falar sobre Abimeleque, que era filho de Jerubal, da tribo de Manassés. Então, meus caros amigos, irmãos, irmãs, aqui, até então, a gente falou de alguns juízes que tinham virtudes. Mas a partir daqui, a coisa ela começa a decair fortemente. E tem um detalhe bem grande sobre Abimeleque. Em nenhum momento está escrito que o Espírito de Deus tomou conta de Abimeleque, ou que estava com ele, ou que o direcionou. Então, Abimeleque, ele, do começo ao fim, é um homem que caminha sem Deus. Abimeleque, basicamente, né, logo depois dessa grande vitória de Jerubal, ele tinha ali, né, tantos irmãos, mas ele não se contenta com isso e com a participação dele. Basicamente, ele tenta convencer todo o povo que ele seria um melhor líder, porque afinal de contas, ele pega e faz o povo pensar sobre o seguinte: olha, o que é melhor? 70 líderes ou um só? Vejam, eu sou o sangue do seu sangue, ou seja, apelando para os cananeus existentes ali, que ele também tinha sangue cananeu, né? Então ele trama e ele mata todos os irmãos numa grande chacina. E ele paga os assassinos dos irmãos com 70 pratas tiradas do templo de Baal. Então veja só, a morte dos irmãos é paga com dinheiro do templo de Baal. Ainda nessa história, aparece um homem chamado Jotão. E Jotão, ele praticamente diz o seguinte: ele faz um grande discurso, e esse grande discurso tem uma percepção teológica forte, onde... Ah, e tem um detalhe também, né? Aqui na Bíblia diz o seguinte, que Jotão ele era irmão de Abimeleque. Mas aqui o sentido de irmão não dá para saber exatamente se é um irmão de sangue, porque também disse ali que é, ele matou os irmãos, né? Mas
é uma coisa que fica um pouco, né, num sentido um pouco complicado ali. Mas tente entender esse discurso, que é o discurso das árvores, aonde existe a oliveira, a figueira e a videira. E as árvores e o espinheiro, né? E as árvores tinham que escolher entre elas uma para liderar todas as árvores. A oliveira, né, que produz o óleo, né, que produz o azeite de oliva, tudo mais. A figueira com sua doçura, o vinho e a videira, né? Então veja, todas essas árvores, elas têm um fundo, um pano de fundo cristão muito forte, né? Jesus Cristo fala assim: "Eu sou a videira verdadeira", né? Então, uma das coisas bem importantes, né, é você parar e pensar sobre o seguinte. Opa, eu acho que eu acabei até confundindo aqui, né? Então, nós temos a oliveira, que produz azeite de oliva, a figueira, que tem, né, os figos, né, e a videira, que tem, né, as uvas. E o espinheiro, que só tem espinho, né? Então, basicamente, é como se todas essas árvores que têm tão bons frutos tivessem negado a possibilidade de assumir, né, o reinado, mas quem aceita é o espinheiro. É o espinheiro que acaba assumindo. E no caso, ali vai se flertar o seguinte, que essa é uma história sobre bênção e maldição. Então, conforme quem reina, haverá bênção ou maldição. A bênção e a maldição sempre está atrelado à obediência e desobediência. Um rei é um representante de Deus. E ele pode, sim, levar todo um povo ao pecado. Então nós temos Gaal, que vem na sequência, que praticamente, né, diz o seguinte: ele se levanta contra Abimeleque, incentivando o povo a tirá-lo do poder. A maldição de Jotão recai sobre Abimeleque e o povo. Maldição no sentido que ele contou, né, a história ali, né, do discurso das árvores, mas mesmo assim, né, foi Abimeleque que começou, então, o povo, ele é massacrado. Porque Abimeleque, no momento que fica sabendo que Gaal tinha levantado, né, o povo contra ele, ele manda matar o povo. Ou seja, ele aumenta a chacina. Mas Abimeleque, ele morre de uma forma vergonhosa, ele tem um final trágico. Então, basicamente, ele está num momento ali na guerra e de uma torre é retirada uma pedra, uma mulher retira uma pedra ali de uma torre, né, da construção e joga nele e esmaga o crânio dele. Antes de morrer, ele implora para o escudeiro dele que o atravesse com a espada para que não dissessem que ele, Abimeleque, tinha sido morto por uma mulher. Então aqui nós vemos assim que essa questão da honra era uma questão muito forte e muito importante. Seguindo adiante, nós temos aqui, né, Tolá, que é da tribo de Issacar, e Jair, que é da tribo de Manassés. Então, depois de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Pauá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois de Jair, de Gileade, depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos, ou seja, ele tinha muito filho e tinha muito, né, jumentos também, então era um homem de posses. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades,
as quais até hoje são chamadas povoados de Jair e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Então, nós temos a história de Jefté. E essa história é de partir o coração, né? Então, a história de Jefté, Jefté é da tribo de Manassés, ele é de que passa mais ou menos entre 1078 e 1072. Então, veja só, os israelitas novamente, né, estavam prestando culto a outros deuses. Jefté, ele é de Gileade, ele é filho de uma prostituta e foi rejeitado por seu povo. Ele fugiu e se tornou um grande guerreiro e passou, é, basicamente aqui, né, na minha Bíblia tá vadios, né? Mas é como se Jefté fosse, digamos assim, um líder de uma gangue, um líder de mercenários, né? E ele é chamado para lutar contra os amonitas, né? E ele acaba se tornando o chefe de Israel nessa época, porque ele é um guerreirão, né? Basicamente assim. Então ele troca cartas ali com o rei dos amonitas, né, para uma retomada de Israel, né? Então veja só, Jefté, ele praticamente ele faz um voto com Deus. Basicamente, olha o que ele coloca: se entregarem os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu lhe oferecerei em holocausto. O conflito entre Jefité e os homens de Efraim eles acabam matando 42 mil efranitas. Pois muito bem, logo depois de vencer essa grande batalha, quando Jefté chega em casa, vem até ele a filha, e era sua única filha. O grande pesar dessa história é que ele conta para a filha que ele a prometeu ao Senhor e ela diz para ele que ela só precisa de 2 meses para ir para o monte, chorar, porque ela nunca iria se casar. E ela né, a Bíblia dá a entender ali que ela cumpre a palavra do pai. Agora, às vezes você lê essa história e pensa no seguinte, poxa, por que que Deus fez isso? Esta parte de oferecer a filha como um holocausto, isso não é da parte de Deus, isso é da parte de Jefté. A questão é que existia já um sincretismo religioso tão grande aqui, que basicamente isso era a cultura dos outros deuses, não do Deus de Israel. Então, Diego, mas então ele não precisava ter oferecido a filha dele? Não, ele não precisava. Essa é a grande questão. Mas depois que ele ofereceu, ele literalmente ele faz essa oração, a filha faz-se cumprir a promessa que ele fez para Deus, em respeito ao Deus de Israel. Então, aqui, esse retrato, essa história, dá para se entender muito bem o nível que Israel já estava chegando, já estava se esquecendo de quem é o Deus de Israel, de como Deus opera, o que ele pede do povo. Essa prática era a prática de outros deuses. Não tem nada a ver com o Deus de Israel. Então, sempre quando você ler essa história, lembre do seguinte: Deus não pediu o sacrifício da filha de Jefté. Então, nós temos a história de Ibizã, de Judá, de Elon, da tribo de Zebulon, e Abidom, da tribo de Efraim. Aqui eu coloquei exatamente um resuminho, né, de cada uma das histórias, porque são histórias bem curtas mesmo, de um parágrafo. Ibizã, ele liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas. Veja, são 60.
tá? Então são 30 filhos e 30 filhas, né? Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe os seus filhos, 30 mulheres de fora do seu clã. Liderou Israel durante 7 anos. Então Ibzan morreu e foi sepultado em Belém. Elon, depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Então morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Abdon, filho de Iliel, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montaram 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Iliel, morreu e foi sepultado. Basicamente, às vezes tem algumas histórias que elas são pequenas, mas veja que a ênfase é na quantidade de filhos. Vocês repararam nisso? Um teve 60 filhos. O outro só deu continuidade, né, liderando por 10 anos. E o outro já teve 40 filhos, mas teve 30 netos. Então, aqui a gente pode entender que parte deste juízo é, digamos assim, a quantidade de filhos, é a forma da liderança. Não tem nenhum grande evento, mas com toda certeza, né? Digamos, essas pessoas vão mantendo o clã, vão mantendo as tribos, vão prosperando, vão criando estrutura. Pois então, chegamos na história de Sansão. A história mais conhecida, tem filmes, tem novela, tem tudo. As crianças às vezes falam quando são pequenininhas na igreja que quer ser igual Sansão. A grande questão é, Sansão não é um herói admirável. Então, lembra que a espiral, né, do pecado, dos erros de Israel, só vai descendo. Então, quando chega em Sansão, já desceu bastante. Então, aqui o anjo do Senhor, ele aparece para um casal da tribo de Dan. A mulher é estéril e ela vai ter um filho que é consagrado ao Senhor desde o seu nascimento. Quantas histórias bíblicas você vê que uma mulher estéril vai ter filho? Já reparou nisso? Olha o contraste com tantas histórias. Mas tem mais coisas nessa história que é muito importante que você preste atenção. A esta mulher é passado diversas orientações de pureza, né? Então, ela não podia comer nada que fosse impuro e não tomar bebida fermentada. E também tinham cuidados para com Sansão. Ele nunca deveria passar a navalha na cabeça porque ele era nazireu. Nazireu significa separado. Se você lembrar do livro de Levítico, aonde são ensinados todos os rituais de pureza, tudo mais, né? Você vai ver como que era todo o preparo para entrar na presença do Senhor, porque o espaço do Senhor era santo, e santo significa separado. Então, veja só, era um filho abençoado por Deus. Manoá, que era o pai de Sansão, teme o anjo e pergunta para esse anjo: qual o seu nome? E o anjo responde: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então veja só, não era um outro anjo, era o próprio Deus. Mas por que o nome de Deus está além do nosso entendimento? Você já parou para pensar que tudo que tem nome, você tem uma ideia praticamente completa do que se trata? Então, se eu falar para você, parafuso, garrafa, ser humano, se eu falar para você Diego, que sou eu,
você tem uma ideia bem completa do que é. Pode até ser que às vezes eu fale um nome de alguma coisa e você não saiba o que é, mas dali a pouco, com uma pesquisa rápida, você vai saber tudo sobre aquilo. Agora, o nome de Deus seria algo que estaria além da nossa compreensão. Só o nome dele já estaria além da nossa compreensão. E às vezes a gente acha que vai conseguir entender tudo sobre ele, né? Indo aqui adiante. Então, Sansão cresce, vai forte, tal, tudo mais. E ele se interessa por uma mulher filisteia, ou seja, ele já começa pisando no tomate, né? E num determinado momento, né, então, né, na saga dele, nas caminhadas dele, ele se depara com um leão. Então, ali diz, né, que Sansão ele é tomado, né, pelo Espírito Santo, né, pelo Espírito de Deus. Então ele mata esse leão. E no seu retorno, ele vê, né, ele vai atrás do leão que ele tinha matado e ele vê que esse leão estava coberto por um enxame de abelhas e tinha mel ali. Então Sansão volta para casa comendo esse mel e oferece aos pais. Mas veja só, Sansão é tão desconectado, né, que ele nem lembra que ele simplesmente retirou o mel de um cadáver e ofereceu para a mãe, mas isso era alimento impuro. Sansão não deveria oferecer nenhum tipo de alimento impuro para a própria mãe. Então veja só, mas como ele estava, né, interessado em casar com uma mulher filisteia, os pais dele arranjam isso. Acontece toda essa celebração desse casamento. Então veja, estava tudo errado aqui, né? Não era para acontecer essa história, né? Então o que acontece? Naquele tempo, as festas de casamento eram 7 dias de festa, né? E basicamente Sansão, como era bastante arrogante e tal, tudo mais, ele faz uma aposta. E ele aposta uma quantidade absurda de roupas e tecidos. E ele dá a aposta se baseava assim: se vocês adivinharem o meu enigma, e ele faz um enigma sobre o leão ali, que ele passou, sobre essa situação do leão. Ou seja, era um enigma impossível de alguém adivinhar esse enigma. Então, existe essa traição, né, dessa esposa. Porque esses filisteus chegam para a esposa de Sansão e falam o seguinte: olha, Sansão fez um enigma para nós, é impossível a gente descobrir. Você precisa nos contar, né? Porque veja, ele vai arrancar todas essas vestes de nós, tal, tudo mais. E ela conta, né, a resposta do enigma de Sansão, porque ela vai lá e cutuca ele, perturba ele para ele contar e ele acaba contando. Então, Sansão, quando descobre que eles adivinharam ali, ele vai lá e mata 30 homens e fica com as vestes, que era tipo a recompensa dele. Mas quando ele retorna, né, a esposa dele já tinha sido dada ao amigo dele. Bem complicada essa história, né? Só que Sansão não era um cara de deixar as coisas baratas, assim, né? Ele não era um cara é, amoroso, afetuoso, calminho. Não, ele era vingativo e meio brabo, né? Então Sansão vai atrás da mulher que foi dada, né, ao amigo, e o pai, na tentativa de baixar um pouco a poeira, né, afinal de contas, Sansão já tinha matado 30, né, e fala assim, olha, essa era a mais velha, né, então por que você não fica com a mais nova? Só que isso não acalma o coração de Sansão. Então ele vai lá e pega 300 raposas. Gente, eu vou repetir. Ele pega 300 raposas. Em cada raposa
ele amarra uma tocha no rabo dessa raposa e ele faz essas raposas correrem na plantação, incendiando toda a plantação, né? Agora tenta pensar no seguinte: como é que ele fez para pegar 300 raposas? Você consegue entender como que ele tinha algo muito fora, né, do normal, né? Então, de uma certa maneira, era como se o poder de Deus estivesse com ele em vários momentos, mas esses momentos eram sempre para trazer juízo sobre os filisteus. Com a queixada de jumento, né? Então, ainda depois disso, tem uma grande batalha. É Sansão mata 1.000 homens. Uma queixada de jumento é um crânio de jumento. Em algumas Bíblias, está queixada de boi. Mas, gente, sinceramente, se foi um crânio de boi, se foi um crânio de jumento, ou se foi com um pedaço de pau, não faz diferença. Ele matou 1.000 homens sozinho. Ele não tinha uma bazuca, ele não tinha um helicóptero voando, não. Foi na mão mesmo, né? Então, veja, logo após matar esses 1.000 homens, né? Ele fala: com uma queixada de jumentos fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Então ali ele está morrendo de sede, cansado, afinal de contas, né? O homem não é de ferro, ele matou 1.000 homens, estava com sede. Então ele clama ao Senhor e uma rocha se abre e dela sai água. E ele bebe e recupera as forças. Fecha no seguinte: você já viu em outros momentos, no livro de Êxodo, sair água da rocha, da pedra? Pois então, várias manifestações miraculosas de Deus são replicadas de maneiras diferentes no livro de Juízes. Então, marca essa daí na sua Bíblia. Mas, né, aqui nós temos também a história de Sansão e Dalila. E essa daqui é contada como uma novela romântica mesmo, né? Mas você vai ver bem assim que de romântica não tem é nada. Então o que acontece? Sansão se apaixona por Dalila. E basicamente, tá? Basicamente, Dalila, quando tá ali com Sansão, tal, chegam os filisteus e falam assim, ó, Dalila, chega com a gente aqui, né? Sansão é um cara problema, matou um monte de gente. Se a gente te der né, uma boa prata, mais precisamente 13 quilos de prata. Veja, 13 quilos de prata de cada líder. 13 quilos de prata de cada líder. Vai saber lá quantos líderes existiam. Você não conta para nós, ou faz o Sansão contar para você, né? Melhor, né? Dizendo, faz o Sansão contar para você qual é a fraqueza dele. Só para vocês entenderem o tanto de dinheiro que era 13 quilos de prata de cada líder. Primeiro, que não se sabe quantos líderes eram, mas com 13 quilos de prata, é, o valor que ela iria receber seria equivalente ao preço de 275 escravos. Vocês lembram de Abimeleque que eu contei para vocês? Então, Abimeleque foram 70 peças de prata. 70 peças de prata, né, para matar os 70 irmãos dele. Às vezes 70 peças de prata não pesava nem 1 quilo de prata. Era muito, tipo, eram tipo moedas, né?
Então, o que que acontece? Era muito dinheiro, faria de Dalila uma mulher milionária nos tempos de hoje. Então, ela foi realmente insistente na persuasão porque ela tinha muito a lucrar. Então, vejam, Sansão não era um homem qualquer, era um homem que as ações deles estavam esmagando os filisteus. Então, aqui a gente vê realmente o nível de arrogância e o nível de, como é que eu posso explicar, né? O nível de paixão que Sansão estava por Dalila, porque ele era realmente cego. Então vejam só, Dalila insiste, né, para que Sansão conte para ela. Então tem a história das 7 tiras de couro, das cordas novas, de tecer um pano, as tranças no cabelo de Sansão. Então nessas 3 histórias Sansão mente para Dalila. Fala assim: não, se você me prender com tiras de couro, eu perco a força. Daí ela chama os filisteus. Ela chama os filisteus. Ela fala: Ô, Sansão, os filisteus vêm aí. E aí ele levanta e rompe as 7 tiras de couro. Depois ele fala para ela que se ela amarrasse ele com cordas novas, ele perderia a força. E ela chama os filisteus. E quando ele se levanta, ele rompe as cordas. Depois é, tecer pano nas tranças de Sansão. E novamente, não perde as forças. Então Dalila vai lá, fala: Sansão, você tá mentindo pra mim, tal, nananã. E aí o tonto vai lá e conta pra ela o porquê, de que maneira ele perderia as forças. Na minha cabeça nunca se passou navalha. E aí realmente passa e ele perde as forças. E adivinha só, e ela chama os filisteus. Então, veja só, aqui é, é insistente o erro. Se você parar para pensar, veja essa cena. Sansão, ele praticamente estava num movimento de idolatria ali em Dalila. Ele não conseguiu enxergar em nenhum momento, por mais evidente, escancarado, esfregado na cara dele fosse, que essa mulher ia atrair ele. Veja, por 3 vezes seguidas. E aqui eu tenho uma informação interessante para vocês. Vocês lembram quando Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro o ama? Pedro fica meio ofendido. Por quê? Porque nessa época, você perguntar qualquer coisa para alguém 3 vezes chegava a ser um insulto, porque essa pessoa estava duvidando demais de você. Então, quando Dalila comete 3 erros seguidos, exatamente o mesmo, era porque era para ser escancarado que era uma falha que estava prevista. Mas Sansão não conseguiu evitar. Então o que acontece? Os filisteus vão lá, pegam Sansão, cegam ele e algemam e o levam. Então Sansão, ele clama a Deus, né? Porque aí ele passa um tempo preso, mas daí o cabelo dele vai crescendo e ele faz uma oração. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e me faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos, que eu morra com os filisteus. Então veja só, né? Até mesmo no meio da oração, né, dele, ele ainda está um pouco mais preocupado com ele, né? Nesse episódio, Sansão matou mais do que na vida dele toda. Ele liberou Israel por 20 anos. Ele liderou, desculpa, Israel por 20 anos. Esse foi o legado dele. Mas veja só, aqui se extermina os filisteus. Pois muito bem, então a história de Sansão, você vê todo esse grande retrato de decadência. Mas antes de prosseguirmos aqui, a gente tem que pensar no seguinte, tá?
Sansão, ele é um retrato forte do homem, homem. O homem que, com o propósito de Deus, pode fazer coisas incríveis, mas sem Deus é totalmente decadente. E a partir daqui, é como se fosse mais um grande salto para o buraco, tá? Então, se até aqui você achou que a humanidade já tinha decaído bastante, então se prepara para esse momento, para essa etapa final agora, tá? Então, a esse ponto aqui de Juízes, tenta lembrar de Otoniel, de Eude, de Débora, e veja que né, chegando aqui em Sansão, você fala assim, nossa, eles eram extremamente virtuosos. E olha onde estamos. Só que veja, Otoniel, Débora, Eude, eles já eram bem distantes de Josué, de Moisés. E agora aqui, a partir de Sansão, ainda vai cair mais um pouco, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos a história dos ídolos de Mica. Então, basicamente, como é essa história? Um homem chamado Mica furta 13 quilos de prata e tenta devolvê-los à mãe. 13 quilos de prata? 13? Nossa, mas espera aí. Eram os mesmos 13 quilos de prata que foi prometido para Dalila? Olha, existe uma certa coincidência aí, né? Então, há de se saber o quê? O tanto de prata que é 13 quilos, né? Então, Mica não furtou pouco dinheiro. Ele furtou muito dinheiro, muito mesmo, né? E veja, tinha muito dinheiro no templo de Mica também, né? Então, basicamente assim, ele chega em casa e fala assim: mãe, roubei uma fortuna, né? Então, veja, gente, é por isso que é legal às vezes a gente saber dos detalhes. Né? Com 13 quilos de prata, dava para você ter quase 300 escravos, então era muito dinheiro. Né? Um trabalhador comum poderia, às vezes, trabalhar uma vida inteira e nunca conseguir esse dinheiro. Só que daí o que acontece? Ele leva esse dinheiro para a mãe, né? E ao invés da mãe falar assim, meu Deus do céu, menino, você roubou, você fez tal coisa, ela fala assim, não, vamos orar, né, por esse dinheiro aí, vamos fazer um ídolo, né, e tá tudo certo, né? Pois muito bem, e por aquelas bandas passavam, né, um levita ali, o Jonatas. E basicamente eles convidam o Jonatas a morar com eles. Olha só que legal, né? Então, basicamente, Jonatas vai morar com eles, e daí o que você espera, né, do levita? Que o levita, né, chegasse assim, ó, seguinte, isso aqui tá tudo errado, vamos, né, devolver essa prata toda aí, né, deixa eu falar de Deus para vocês, acabar com esse ídolo aí que a tua mãe fez, que não tem nada a ver, né, e vamos seguir, né, seguindo somente o Deus de Israel, que é o único verdadeiro. Mas não é o que acontece. Basicamente, esse levita, ele acaba se tornando ali né, um discípulo. O negócio se inverte. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo, né? Então, tenta imaginar o seguinte: é como se um missionário, né, do evangelho dos tempos de hoje, uma pessoa, digamos, bastante usada por Deus, ele passasse por uma casa, aonde essa casa tem, digamos, eles são de uma religião tipo a Umbanda ou entre outras assim que adora outras coisas. Fala assim, olha, você não quer morar com a gente, e tal? Você é um homem de Deus, você vai trazer coisas boas para nós. E ele fala, assim, tá bom. Só que daí quando ele chega e passa a morar, ao invés de ele fazer diferença, ao invés de ele ser sal e luz, na verdade ele se mistura com esse povo. E ele fica ali. Então, de repente, os homens de Dan, né, da tribo de Dan, vêm, recuperam esse dinheiro que foi tirado lá da tribo deles, levam o levita e o ídolo fabricado. A tribo de Dan se estabelece em Lais.
Então, a marca aqui é que existe um sincretismo religioso. Então, veja só, basicamente aqui nós temos uma bênção que tenta cancelar uma maldição, ou seja, trazer um levita aqui como se isso fosse abafar alguma coisa, ou orar em cima de um dinheiro que não era para ser. E além disso, esse levita que legitima o pecado. Será que a gente vê coisas parecidas nos dias de hoje? Então, nessa história, é basicamente o que mais pega aqui é esse sincretismo religioso. Aqui nós temos essa história que é do levita e a concubina. Não se sabe se é o mesmo levita, porque é citado somente como um levita. E esse levita, né, ele foi traído por sua concubina e ele vai em busca dela. Então ele vai na casa do sogro buscá-la. E imagina, né? Ele tinha sido traído, então esse sogro ele queria muito agradar esse levita, né? E basicamente assim, ó, tenta imaginar que esse levita foi lá para buscar a mulher dele e, e esse sogro todos os dias insistia para ele ficar mais um pouco. Então ia lá, dava bebida, banquete e tal, tudo mais. Na hora de ir embora, ô, não vai ainda não, fica mais um pouquinho. Como é que é um negocinho, já tá tarde, tá escuro. E também o que acontece? Então ele, esse sogro segura ele ali por 5 noites. E ele, e esse levita, ele não queria parar em um lugar que não fosse povoado somente por israelitas, porque ele tinha medo do que fossem fazer com ele. Então ele segue e ele vai até a cidade de Gibeia, ele consegue. Ele chega lá e ele busca abrigo na casa de um homem idoso. E quando ele chega ali, é, esse homem idoso abriga eles, mas alguns vadios da cidade vão até essa casa, vão bater nessa porta e vejam essa cena. Ali eles pedem para que esse senhor idoso entregue o levita para que eles pudessem ter relações com o levita. Vocês já viram uma cena parecida com essa antes? Não é uma cena extremamente semelhante à cena de Sodoma e Gomorra, da história de Ló, onde as pessoas queriam ter relações com um anjo, com os anjos do Senhor. Então, basicamente, o pano de fundo da história, essas pessoas queriam ter uma relação promíscua com o divino, com a representação de Deus, com aquilo que é nazireu, com aquilo que é separado, né? Então, basicamente, o retrato da humanidade é quando eles tentam prostituir, né, toda essa questão divina, né? Então, um levita, basicamente assim, veja, a figura do levita era daquele que caminhava em santidade porque ele tinha a oportunidade de entrar na presença de Deus. Então, ele tinha que se manter puro. Porque vejam, estes homens não querem se, não pediram para se relacionar com a concubina. Eles querem o levita. Eles queriam o homem, né? Então, esse senhor idoso, ele até chega a oferecer a filha virgem, mas o levita acaba empurrando a concubina. E aí esses homens violentam ela. No dia seguinte, quando ele sai, ali ele procura pela concubina, mexe nela e ela não responde, o que dá a entender que ela está morta. Só que qual é a cena extremamente impactante e indigesta que vem na sequência? Que este levita corta ela em partes, basicamente 12 partes, e envia para as 12 tribos. E aqui agora eu vou ler para vocês o que esse levita fala para as 12 tribos. É, lá em Juízes,
no capítulo 19, versículo 29, diz o seguinte: Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo de sua concubina e em 12 partes, e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: Nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Então aqui chega-se ao ápice da decadência. O horror. Israel estava equivalente, ou seja, a humanidade estava equivalente a Sodoma e Gomorra. Indo adiante, então, a história, né, dessa concubina revolta como um todo. Então, existe uma guerra entre todas as tribos de Israel contra a tribo de Benjamim, né? Israel ouve o apelo do levita e reúne suas forças contra Benjamim. Benjamim tinha praticamente 26 mil homens e Israel 400 mil. A batalha é dura, apesar dos benjamitas estarem em menor número, Israel só é capaz de vencer após se render a Deus. Derrotados, os benjamitas ficaram sem mulheres, o suficiente, ou seja, tipo, sem mulheres é que eles não tinham mulheres suficiente para dar continuidade à tribo. Então, o que que eles fazem? Eles vão até uma festa em Siló e eles literalmente passam nessa festa e sequestram as mulheres de lá. E o livro encerra que naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, meus caros irmãos, este foi o livro de Juízes. Este livro, ele sim, é um livro pesado, ele é um livro difícil. Então, nós viemos de uma história, né, de conquista, onde Josué finalmente chega, derruba as muralhas de Jericó, carrega, né, digamos assim, junto com ele toda uma nação, e ele está ali sendo usado por Deus, é extremamente virtuoso, corajoso, e ali a gente vê que quando ele morre, não levanta um novo líder virtuoso como ele. Mas os líderes que são levantados são os juízes, que eles são usados pontualmente e que eles vão nessa em espiral para baixo, só decaindo, chegando ao ponto de ser semelhante a Sodoma e Gomorra. Meus queridos irmãos e irmãs, mas nós sabemos que na frente vem Jesus. Para a glória de Deus, nós ainda podemos, hoje, nos dias de hoje, contar com Jesus para nos salvar. Meus queridos alunos e alunas, essa foi mais uma aula. Que Deus abençoe vocês, bons estudos e até a próxima aula. Até!